Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos à nossa quarta aula a respeito de análise técnica, ou seja, como ganhar dinheiro com criptomoedas fazendo trade. E na aula de hoje falaremos a respeito de como configurar os indicadores que a gente já estabeleceu nas aulas passadas. A gente vai retomar um pouquinho de suporte e resistência para esclarecer algumas coisas. Vamos falar de fechamento de triângulo, mas só vou apresentar, a gente não vai se aprofundar. A gente vai falar a respeito de alinhamento de expectativa com realidade. E, por fim, vou explicar para vocês por que cargas d'água é muito mais fácil, chamemos assim. Claro que tem suas dificuldades também, mas é muito mais fácil você operar dentro do mercado das criptomoedas, porque você tem uma projeção de lucro mais forte nesse mercado do que em outros mercados. E isso não tem a ver apenas com a questão de análise técnica. Ah, é porque as criptomoedas variam muito. Não. Vamos entender exatamente. Então, se você não é inscrito do canal, inscreva-se, ative o sino das notificações. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, vai aí na descrição, busca a playlist de análise técnica, assiste desde o início. Tem também uma playlist ensinando a como mexer na Binance, e que é onde a gente está trabalhando aqui como exemplo. E se você não tem conta na Binance, usa o meu link aí para se cadastrar, que é o primeiro na descrição. Você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, meus amigos, vamos aqui já para a Binance. Eu estou aqui hoje operando no modo Trade Advanced, tá? Você pode ver aí que a disposição de compra e venda fica aqui à direita. Você tem que selecionar se você está comprando, está vendendo, né? Então, assim, dá para se confundir. É interessante até você abrir para conhecer como que é, até porque eu só falei do clássico. Vamos só dar uma olhada aí, né? Como funciona. Ó, tem um botãozinho aqui flutuante que, se você clicar, ele vai comprar e vender Bitcoin. Tem que ficar esperto, né? Então, vamos criar um pouquinho mais de responsabilidade. Vamos aqui operar no modo Advanced, tá? Só pra gente ir alternando entre um modo e outro. Depois você pode operar só no clássico, igual eu faço, mas é interessante para você conhecer, tá? Então, primeiro ponto, pessoal, vamos configurar aqui os indicadores, e eu ainda não vou explicá-los hoje, mas vou mostrar a configuração que eu deveria ter mostrado já no momento que eu ensinei a pôr, né? Então, o primeiro indicador é o volume, tá? Volume, ele já está adicionado aqui. O próximo indicador é o estocástico RSI, Stock com H, Stochastic RSI. E o próximo é o EMA. Daí é essa opção aqui, Moving, tal. Tá? Você vai clicar 4 vezes aqui e vão aparecer 4. Como que é essa configuração? Vamos começar pelo EMA, que está aqui em cima. O primeiro, você deixa em azul, põe essa configuração em 8. O segundo, verde, 25. O terceiro, rosa, 100. O quarto, você coloca vermelho, 200. No volume não tem nada para mexer. Aqui no Stock RSI, no Inputs, você coloca 25 e 25. Embaixo já vai vir por padrão esse 3 e 3. No Style você deixa essas cores. E aqui, nessas duas configurações numéricas, o primeiro vai ser 95 e o de baixo 5, meus amigos. Então, bora lá. Indicadores, aliás, configurados. Pessoal, como eu trabalho especificamente e como um bom trader ele deve trabalhar? Ele deve sempre escolher qual é o tempo gráfico que ele mais se adequa para poder trabalhar. Então, digamos que você é um cara aí que vai se adequar ao tempo gráfico de 1 hora, né? Eu tenho mais assertividade quando eu trabalho assim, e essa é minha zona de conforto.
Tem muita gente que fala assim, ah, mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Cara, você olha, você pega e olha para um milionário, o cara já ganhou muito dinheiro na vida, o cara é ricaço, né? Você chega e fala assim pra ele, ô parceiro, você tem que sair da sua zona de conforto. Não, então não é o correto a gente falar isso. A gente tem que sempre buscar ampliar a nossa zona de conforto. Pô, você vai operar fora da sua zona de conforto, vai começar a perder dinheiro? Vai perder quanto dinheiro até você realmente aprender o negócio? Então não, você vai operando, vai fazendo os testes com valores baixos e tudo. Quando você começa a perceber, olha, tem um acerto maior no gráfico, no tempo gráfico de 1 hora. Olha, eu tenho um acerto maior no gráfico, no tempo gráfico de 4 horas. Ah não, eu costumo acertar bastante quando eu estou trabalhando no semanal, no diário, enfim. Mas algo que a gente tem que sempre ter em mente é que quando a gente for traçar o suporte e resistência, a gente tem que sempre observar um ou até mesmo 2 tempos a mais do que aquilo que a gente vai trabalhar. Então, se eu, que por exemplo gosto de trabalhar aqui com um gráfico diário, então eu não vou vir aqui no gráfico diário e traçar suporte e resistência já que, aqui tem um suporte, aqui tem uma resistência. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro no gráfico semanal, aqui a gente vai traçar suporte e resistência, para então, depois a gente ir para o gráfico diário e traçar novamente suportes e resistências. Como você pode fazer para diferenciar qual é um suporte semanal e qual é um suporte do gráfico diário? Tem algumas alternativas, né? Vamos selecionar aqui a linha, a horizontal, não é essa não, aqui ó, essa linha aqui, ó, pau, tracei um suporte aqui. Você pode diferenciar através da cor, tá? E também através da espessura de linha, né? Eu uso sempre a linha mais espessa, eu já disse isso aqui porque eu tô gravando vídeo mais fácil para vocês enxergarem, tá? Mais um método interessante de você fazer isso é você deixar, por exemplo, uma linha mais espessa no semanal e uma linha mais fina no diário. Ou então você deixar o semanal, por exemplo, em vermelho, tá? Ó, tracei uma resistência aqui em vermelho. E daí, quando eu mudar para o gráfico diário, eu vou novamente aqui, ó. Cadê a resistência? Ó, tá aqui atrás. Mas eu vou começar a traçar, ó, olha aqui. Vou começar a traçar e vou mudar a cor para azul. Então eu sei que sempre que eu tô fazendo minha análise aqui e a linha ela tá em vermelho, opa, esse daqui é um suporte ou uma resistência ou uma LTB ou uma LTA relevante. Então a probabilidade do preço do ativo bater aqui e voltar é maior do que a probabilidade de romper essa linha para então querer obedecer esse suporte aqui que a gente traçou em azul, tá? Então, vamos supor que a gente tenha um suporte aqui. Um suporte aqui. Eu chamei resistência de suporte, né? Espero que vocês não tenham se confundido também. Então, se a gente tem aqui um suporte nessa região que é semanal e a gente tem, vamos colocar ele até em vermelho aqui para a gente não se confundir. Vermelho. Aí. A gente tem aqui o semanal nessa região. Daí a gente vai traçar um outro suporte e a gente traça aqui, tá? Claro que não é legal você ficar traçando tanta coisa uma em cima da outra ou regiões muito próximas uma da outra, mas como exemplo já nos é útil. Então o preço do ativo tá vindo... Você acha que é mais fácil você deixar... O que é maior probabilidade de acerto? Você considerar que ele vai romper isso daqui e vai bater nesse suporte para depois subir? Ou você acha que é mais fácil ele bater aqui e subir? Né? Então, é mais fácil ele respeitar melhor, é uma compra mais garantida, é uma opção mais garantida você trabalhar considerando no gráfico diário uma maior importância no
suporte e resistência que você traçou dentro do semanal, tá? Bom, tem algo muito importante sobre isso também que vai ter que ficar para o fim do vídeo, que é quando eu vou explicar a questão de por que trabalhar com criptomoedas é melhor, tá? Vai ser de suportes mais fortes ainda do que o tempo gráfico que a gente está trabalhando, e eu vou mostrar isso para vocês, vai ser para o final desse vídeo. Então, outro termo também que é utilizado, né? Passei para vocês LTA, LTB, linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, né? Então, a gente também sempre vem e traça métricas, né? Traça linhas quando a gente identifica uma tendência de baixa. Então, a gente traça uma linha aqui. Só que, ao mesmo tempo, a gente também vai ter traçado o suporte aqui. E o que acontece? Nessa região, nós temos o que se chama fechamento de triângulo, tá? Então, quando você lê alguma análise de alguém, pessoa falando alguma coisa e tal, isso daqui é um fechamento de triângulo, tá? Ele identificou, em determinado momento, o cruzamento de uma LTB com uma LTA, ou uma LTB com um suporte, enfim, ou uma LTA com uma resistência, né? Então, o tempo todo, na verdade, no gráfico existem suportes e resistências sendo rompidas, existem triângulos se formando e sendo quebrados, enfim. E o que a gente observa disso é que justamente no fechamento do triângulo tem algo que normalmente acontece, que em breve eu vou explicar para vocês. Mas por enquanto, saiba que isso daqui é um fechamento de triângulo, tá? Bom, o outro ponto a respeito de análise que vocês têm que entender é a respeito da expectativa e realidade. Vocês já viram aquele meme, né? Expectativa, de repente eu malhando, expectativa, daí fortão assim. Realidade, daí você magrelo, né? Tem vários memes dessa maneira. Então, o que é interessante a gente fazer é a gente sempre alinhar uma coisa com a outra. Então, de repente, você identificou aqui uma resistência. Não é essa linha que eu ia usar, mas tudo bem. Você identificou aqui uma resistência aqui. Você identificou um suporte aqui. Deixa eu tirar esse automático aqui, que tá me quebrando as pernas. Aê! E o que acontece? Muitas vezes você tem o objetivo de fazer 5% por operação. Só que nem sempre aquela operação ela vai te render os 5%. Nem sempre aquela operação ela vai te projetar para o objetivo que você tem. Então você tem que fazer o cálculo sempre do risco-retorno, né? Eu normalmente gosto de trabalhar com stop em 1/3 do valor e, aliás, o stop sendo 1/3 a respeito da probabilidade de lucro que eu tenho em uma determinada operação. Então, se meu objetivo é ganhar 6%, eu não vou nem escrever aqui que tá feio pra caramba. Mas se meu objetivo é ganhar 6%, então a minha expectativa aliás, não é bem expectativa, né? O meu stop eu normalmente vou configurar em 2%, tá? Então, cada trader tem a sua métrica. Essa é a maneira que eu trabalho em muitas das minhas operações. E muitas vezes você vai estar trabalhando no mercado. O mercado ele vai te dar a probabilidade de você ganhar cerca de 8%. De repente, você tem uma expectativa de ganhar 6%, você pode tentar fazer um ajuste nisso. Por que não fazer uma venda parcial, realizar um pouco do seu lucro quando bater os 6% e deixar uns 20%, 30% do valor da entrada lá rolando, e quando bater os 80%, você faz, e quando bater os 8% de lucro, você faz a sua venda. E muitas vezes pode acontecer o contrário. Você projeta que tem uma probabilidade de lucro de 2% só na operação. E
com isso, você quer ter 5%. Então, você tem que entender que, então, dentro do seu setup, dentro das métricas que você estabeleceu, você não vai entrar naquela operação. Porque onde que o trader se perde? Tá? Onde que o cara que opera bastante tempo, ele se perde? Ele se perde no momento em que ele para de seguir o seu setup. O que é o setup? É um conjunto de regras e determinações que você formou para então começar a operar. É como se você tivesse estabelecido as leis que você mesmo vai seguir. Então, a partir do momento que você se desespera, ou fica com raiva, ou deixa o emotivo tomar conta, você acaba quebrando essas leis e nisso você acaba tendo uma perda muito superior ao valor que estava dentro de uma margem de expectativa de stop. Tá? Então, é interessante a gente fazer a nossa análise, mas trabalhar sempre dentro do setup. Parece balela, parece papinho de coaching, que hoje em dia todo mundo é coach, né? Parece papinho, mas não, galera. O mindset é algo extremamente importante para a gente trabalhar no mercado financeiro. Estabeleça as metas e cumpra essas metas, tá? A minha projeção de lucro era em tal e o meu stop é em tal. Daí, de repente, você vê o preço caindo. Vou dar uma puxadinha nesse stop. Cara, mantenha-se dentro do foco, mantenha-se dentro do seu setup, mantenha-se dentro daquilo que você programou. E se porventura você quiser mudar algo dentro do seu setup, não é ali no meio da operação que você vai mudar. Depois de você encerrar o seu dia de operações, depois de você parar de operar, aí você vai analisar os seus acertos, os seus erros, e então você pode fazer, a partir daí, uma modificação no seu setup. Bom, meus amigos, agora a gente vai abrir aqui o TradingView, que para finalizar eu vou explicar para vocês por que trabalhar com o mercado de criptomoedas é algo de fato que tem uma projeção de lucro muito forte, tá? Então, primeiro ponto, o mercado das criptomoedas é um mercado de alta, tá? E por que eu digo isso? Porque quem representa o mercado das criptomoedas? Quem é que puxa todo mundo? É o Bitcoin. O Bitcoin é um ativo destinado à alta. É um ativo de alta. Vou mostrar isso para vocês aqui no gráfico. Ó. Tá? A gente está no gráfico mensal, Bitcoin USDT. Cara, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser o trader, você não precisa entender de análise técnica, análise gráfica, nem nada. Tá subindo? É alta ou é baixa? Queima ou não queima? Então, a gente traçando aqui, a gente consegue, aliás, traçar um importante momento para o Bitcoin, tá? Aqui através de um canal. Vou aqui colocar mais um. Deixa eu ajustar corretamente. Aqui, um pouco mais para cá. Pessoal, o que eu queria que vocês entendessem. Isso daqui é um canal de alta gigantesco do Bitcoin. E o que acontece? Ele, em 2015, né, ele começou um movimento que durou aproximadamente 2 anos. Perceba como foi simétrico esse movimento. Houve uma época em que o Bitcoin sofreu uma manipulação. Essa daqui é justamente a representatividade, a representação pura dessa quebra do movimento natural que o mercado tinha para uma possível, na verdade eu falei que teve uma manipulação, não, é uma possível manipulação mercadológica. Aqui foi o topo histórico de 2017, tá? O Bitcoin ia bater esse preço? Ia, só que não nesse momento.
que era para ter acontecido? Era para ele ter continuado aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui houve um retorno ao movimento natural, né? A gente vê que ele retornou aqui ao movimento natural. Daí aqui houve um rompimento, né? Ou talvez até um falso rompimento. Daí ele estava querendo engrenar novamente, ó, dentro do movimento natural dele, né? Já era para ter feito uma onda a mais aqui, mas ok, ele foi reto. E chegou um determinado momento que ele fez um novo rompimento e começou a operar sempre rompendo e trabalhando acima, né? Pelo menos variando, rompendo para cima e para baixo aqui essa resistência, tá? Bom, aqui a gente enxerga no gráfico o que está acontecendo, tá? Isso daqui, algo estranho, algo estranho. Depois que houve esse movimento aqui, despadronizou todo o resto. A tendência do mercado é voltar dentro do padrão. Mas então, a gente percebe que é um mercado de alta. Então, por que é mais fácil? Porque se um ativo está subindo, a probabilidade de você fazer uma compra e fazer uma venda, a maior probabilidade, se você não está colocando no jogo o fator emocional, a maior probabilidade é de você fazer uma compra, depois você fazer uma venda acima do valor que estava antes, porque é um movimento de alta. Vamos supor que que nós tenhamos realizado compras e vendas em períodos específicos, sem observar a movimentação do preço, tá? É um bêbado aqui trabalhando, uma hora ele vai comprar, uma hora ele vai vender, tá? Se ele comprou aqui, não tem um anual aqui. Deixa eu ver. Bom, enfim. Se ele comprou aqui no mês, vamos supor que a compra seja feita todo janeiro, ó. Janeiro de 2016. Ele comprou aqui nessa região. Vamos procurar janeiro de 2017. Janeiro. Aqui. Apesar do mês ter fechado no negativo, ainda assim saiu no lucro. Agora, e se ele comprou em janeiro de 2017 e foi vender em janeiro de 2018? Cadê? Janeiro de 2018. Você pode ver que foi um momento que o Bitcoin fez uma correção ferrenha, mas ainda assim o cara saiu no lucro. Agora, vamos ver, ó. A gente fez uma compra aqui em janeiro de 2018 para vender em janeiro de 2019. Vamos dar uma olhada. Janeiro de 2019. Foi uma venda, foi um stop loss, foi uma perda aqui que a pessoa teve. Ela comprou caro e vendeu barato. Agora ela fez uma outra compra aqui em janeiro de 2019 e foi vender em janeiro de 2020, sucessivamente. Aqui, ó. Ela também teve lucro. Janeiro, então, assim, parou aqui, né? Já deu para entender. Então, como é um mercado de alta, você observa que tem uma probabilidade maior de acerto. Por que é mais legal você trabalhar no mercado das criptos? Agora sim, porque é mais legal, porque é mais interessante. Porque você tem variações muito mais bruscas do que no mercado financeiro tradicional. Então, se para o mercado financeiro tradicional fechar 1% em baixa, 2% ou 5% em alta é um absurdo quase que inimaginável, para o mercado das criptomoedas, 5% é só um almoço bacana, entende? Então você vai fazer a mesma análise praticamente que você fazia no mercado financeiro tradicional, só que como tem mais movimentação, a coisa flui mais rápido, tudo acontece mais rápido. E muitas vezes a questão não é quanto dinheiro você tem, mas quanto dinheiro você gira. E essa lógica pode ser até aplicada para países, né? Então, muitas vezes a gente tem
países que não têm tanta riqueza, mas como a economia gira bastante, né? Como as pessoas compram bastante, os fornecedores vendem mais, por consequência contratam mais pessoas, por consequência produzem mais, e as pessoas compram mais, você começa a girar as engrenagens da economia a ponto de fazer uma nação ter mais dinheiro, gerar mais riqueza, mesmo não tendo um capital inicial tão interessante. Agora, para você fazer 1% no mercado financeiro tradicional, ou você tem que estar extremamente, não extremamente, né? Você tem que estar alavancado, ou você vai trabalhar e ter um lucro ínfimo e se contentar com aquilo. Então, para você conseguir extrair uma renda, né? Eu quero tirar um salário no trade. Você consegue tirar um salário no trade no mercado tradicional, mas você precisa ter bem mais dinheiro, uma banca bem maior para trabalhar, para conseguir ter o seu salário aí de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais por mês. Agora, dentro do mercado das criptomoedas, variações maiores, se de fato você estudou bem e consegue ter ter mais acertos do que erros, se você se tornou um trader, um bom trader, por consequência a coisa está girando mais rápido, você vai ganhar dinheiro mais rápido, entende? E claro, por consequência, se você está errando muito, você vai perder dinheiro mais rápido. Daí tem outros pontos que a gente coloca na balança aqui. O que é? O Bitcoin, ele é plenamente auditável. O Bitcoin, então você vai lá em blockchain.info. Você pega qualquer número de carteira, cara. Você vai lá em blockchain.info. Vamos entrar aqui. Blockchain.info. Só falta na hora que eu tô gravando o vídeo, tá fora. Daí você pega aqui uma carteira de criptomoedas, joga aqui, você pode pesquisar tudo a respeito daquela carteira. Que dinheiro que entrou aqui, que dinheiro que saiu, para onde foi, para qual carteira que foi. Então, assim, você não sabe quem é o dono de uma respectiva carteira, mas você pode auditar. Agora, quando você olha para o mercado tradicional, o governo brasileiro tem reais, o governo norte-americano tem dólares. E quem é que garante que a quantidade de dinheiro que está em circulação realmente é uma quantidade de dinheiro fidedigna, né? Quem é que garante? La garantia sou eu, são os políticos, cara. Então, assim, você tem confiança na classe política? Eu, particularmente, não tenho. Então, com isso, a gente observa, peraí. Então, o Bitcoin a gente pode auditar todas as transações. Do dólar a gente não pode. O Bitcoin ele tem uma quantidade finita. São 21 milhões de unidades que existirão de Bitcoin. Já a moeda estatal, toda vez que tem crise, ou uma sombra de crise, ou a desculpa perfeita, eles vão lá, apertam um botãozinho mágico e fabricam dinheiro. Já assistiu a série La Casa de Papel? Então, trata a respeito de fabricação de dinheiro. E do mesmo modo, peraí, o que vale mais? Um ativo que é escasso, escasso e auditável, ou um ativo que pode ser infinitamente fabricado e você não consegue auditar nada. Então, assim, com isso você já consegue perceber a superioridade do Bitcoin acerca do mercado financeiro tradicional, pelo menos a moeda fiduciária. Mesmo com a vinda das CBDCs, tem muita gente, que são as moedas estatais, tem muita gente que acha que vai ser melhor a situação. E não, pelo contrário, vai ser bem mais fácil para os caras fabricarem dinheiro se o dinheiro for digital e você não precisar imprimir nada. Vai ser inclusive bem mais barato. Mas existem um conjunto de regras que determinam quando e por que o Estado pode fabricar mais dinheiro. Mas se por acaso ele chegar à conclusão que aquela regra não vale mais, ele muda a regra e toca a vida. Ele vai lá e fabrica mais dinheiro. E quem é que audita isso? É o próprio Estado. Então, assim, a gente já viu aí diversas empresas gigantescas assumindo trabalhar com Bitcoin, criptomoedas, stablecoins. E os caras estão entrando mesmo.
o Estado, ele tá fazendo o máximo possível para tentar atrasar esse processo. Ele sabe que ele não vai conseguir barrar. Eles não vão conseguir parar as criptos de vez. Mas eles vão fazer o máximo possível para atrasar o processo, para que eles tenham a melhor preparação diante disso tudo. Por quê? O Estado está interessado em quê? Em manter a máquina funcionando, a máquina girando. Então eles precisam que as pessoas paguem impostos. Só que, se o pessoal começar a trabalhar com Bitcoin, com criptomoedas, muita gente vai utilizar a cripto para sonegar imposto. Isso é fato. Eu não sou nem a favor de pagar imposto, mas não estou nem colocando como crime ou como não crime, mas enfim. Quando a gente observa a questão de imposto, pessoal, você pega a história de José do Egito, tá? Já ouviu falar? Como que foi? O José chegou pro faraó, dando uma resumida aqui, né? Chegou pro faraó e falou assim, ó, faraó, a gente vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de falta das coisas, né? Então, em 7 anos a gente vai produzir bastante e os outros 7 vai ser muito difícil. E o que aconteceu? O faraó seguiu o aconselhamento do José e começou a estocar alimento, estocar mantimentos e tudo mais. Quando acabou esses 7 anos de fartura, a terra, de alguma maneira, tornou-se infértil, não foi possível cultivar muita coisa, não foi possível cuidar dos animais. Então o povo começou a comprar alimento do faraó. Até que chegou um momento em que o povo não tinha mais dinheiro, então eles deram as terras deles em troca, porque eles queriam continuar vivos, né? E chegou um determinado momento, o faraó falou, não, peraí, toma suas terras de volta, vocês ainda estão sem alimento, vocês estão sem nada, toma suas terras de volta, toma seus animais, a partir de agora, vocês vão trabalhar com a casa de vocês, com os animais de vocês, só que vocês vão me pagar imposto, porque essa terra não é de vocês, é minha. E hoje, você trabalha, você compra uma casa, ela é sua, experimenta ficar sem pagar IPTU. Se o Estado determinar que você tem que pagar IPTU, tudo bem que é um processo bem demorado e tudo não é bem assim, mas faz algum sentido? Na Idade Média, você tinha os camponeses que trabalhavam em terras que eram dos senhores feudais ou da Igreja Católica, enfim, e em troca, eles podiam produzir, viver ali, trabalhar ali, e em troca dava uma porcentagem para a igreja ou para o senhor feudal ou senhor das terras. E do mesmo modo, até o cara que é a favor de impostos, normalmente ele não é totalmente a favor da maneira como a coisa acontece. Então, digamos que o Estado não tem muita credibilidade na vida das pessoas. Eu não estou falando que o Estado deva parar de existir ou deva continuar existindo. Só estou falando que o Bitcoin e as criptomoedas são uma alternativa justamente para aqueles que estão buscando distanciamento estatal. Porque eu não uso segurança, transporte, educação, sistema de saúde público. Por que é que eu tenho que pagar imposto referente a isso? Em algum momento talvez você precise, enfim. Então assim, é uma série de questões que de fato o Bitcoin veio resolver. Quando você observa os bancos também fabricam dinheiro. Por via de regra, existem suas exceções, né? Banco digital, ou você ir lá e bater o pé e falar que não quer taxa na conta, você consegue. Mas por via de regra, você paga taxa para o banco. E olha só que interessante. Você paga uma taxa, você paga dinheiro para o banco pegar o seu dinheiro e fazer mais dinheiro em cima disso. Os bancos, eles emprestam dinheiro que eles não têm. Tanto é que todos sabem que se todo mundo for ao banco sacar ao mesmo tempo, o banco não vai conseguir pagar todo mundo. Ele não consegue, porque ele empresta mais dinheiro que ele tem. Então, se ele empresta o dinheiro que não é dele, se um dinheiro que ele não tem, e ganha juros em cima disso, ele está fabricando dinheiro. Então, a economia mundial como um todo é um sistema que tende ao fracasso. Uma hora isso daí vai cair. A gente está vivendo em uma pirâmide financeira mundial. Meus amigos, a gente entenda a irrealidade do nosso dinheiro.
E por conta disso, eu penso que o ideal é mesmo que você não se aprimore na análise técnica, mas você pelo menos faça um hold, aprenda a comprar, entenda um pouco sobre esse mercado e se prepare para o que está para acontecer. Então é isso, meus amigos. Inscreva-se no canal, pô, se você assistiu até aqui e não tá inscrito, vou dar um tabef. Deixa um like aí, um comentário. Se não tem conta na Binance, usa o meu link aí para se cadastrar. Também vou deixar na descrição a playlist completa das aulas, então salva essa playlist. Tem uma opção de você salvar a playlist. Daí você vai sempre poder ir acompanhando as aulas. Tem também a playlist ensinando a mexer na Binance e tudo mais, tá? E tem o link do tutorial do nosso robô de operações, tá? Que é um robô que tem justamente a mesma filosofia que eu apresentei aqui para vocês, que o mercado é um mercado de alta. Tanto é que eu até gosto de chamar ele não de robô de operações, mas assistente de compras. Eu penso que ele funciona assim porque ele não trabalha com stop loss, né? Embora ele compre baseado em análise técnica, ele não coloca o stop. Mas é claro, você não vai pôr todo o seu capital nisso, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.